Olá pessoal, hoje vou falar um pouquinho com vocês sobre a Invenção de Morel, do Adolfo Bioy Casares. Esse, na verdade, é uma novela. Bioy Casares é um autor argentino, foi um dos grandes autores argentinos, ele era da mesma geração do Borges. Nessa edição aqui a gente tem um prefácio muito elogioso do Borges com relação à Invenção de Morel. Aqui na Invenção de Morel a gente tem um personagem, narrador, protagonista, que não tem nome, e a gente fica o tempo todo assim à mercê das percepções dele a respeito do que está acontecendo diante dos fatos, né? Esse livro ele foi uma inspiração por a série Lost, então daí a gente já sabe que tem uma ilha e com situações muito misteriosas que acontecem por lá. Esse narrador, personagem, ele está ilhado, né? Ele é um preso político. Na verdade, ele é um preso, ele cometeu algum tipo de crime, não sei se é político. Como ele não poderia viver em sociedade, ele resolveu ir até essa ilha, porque lá ele imaginava que não iria ninguém até lá, porque essa ilha é conhecida por ter um tipo de doença, de vírus, em que as pessoas morrem de fora para dentro. E até no começo da história ele fala que foi encontrado um submarino, um navio, com vários cadáveres de pessoas apodrecidas, queimadas, de algum modo, algo nesse sentido. E aí é interessante que ele sai de uma cidade chamada Rabaul, uma cidade da Papua Nova Guiné, localizada no Oceano Pacífico. De lá, por indicação de um comerciante, né, como ele estava fugitivo, é um comerciante italiano, ele descobre que há uma ilha desabitada, abandonada e temida por ser foco de uma doença terrível. Uma peste que mata de fora para dentro. E aí o tempo todo a gente tá com ele nesse encontro. E aí ele vai criando algumas paranoias, assim, porque na verdade ele se depara com um grupo de pessoas que chegam a essa ilha, só que são pessoas que estão vestidas de um modo diferente, modo mais antigo, e essas pessoas nunca enxergam ele, assim, ele sempre está tentando fugir também delas, e quando ele está perto de ser visto, mas ele não é visto, aí ele fica meio impressionado com isso, mas continua nessa espécie de paranoia de que a polícia pode vir atrás dele, ele pode ser preso, podem descobrir ele ali, enfim. E nesse grupo de pessoas existe uma mulher por quem ele se apaixona. Ele visualiza ela, que é a Faustine, e ele fica muito enamorado com ela, assim. Então ele começa a observar ela de modo escondido, ele fica meio obsessivo com a figura dela, até que ele se mostra para ela, mas ele fica atordoado porque ela não enxerga ele. Pelo menos ela age como se não enxergasse ele. E isso perambula muito na cabeça dele. E a gente perambula muito por causa disso. Como a gente está muito na cabeça dele, a gente fica meio perdido também, tanto quanto ele. E aí ele começa a criar algumas hipóteses sobre porque ele está sendo invisível diante dessas pessoas. Ele pensa um pouco nas ervas que ele come, né? E que isso pode causar algum tipo de delírio, ele fica meio paranoico, e aí ele vai criando algumas impressões a respeito disso. Nessa ilha existe toda uma questão, assim, né? Porque esse livro ele não é de um nível fantasmagórico, não é de uma coisa sobrenatural, é algo feito pelo homem. Então existe uma perspectiva de um acontecimento que é da não realidade, né, que é surreal, do surrealismo, mas a explicação para o que tem nessa ilha e esse mistério que está aqui tem a ver com algo que é científico. Então aqui a gente tem o Morel, que é um desses habitantes que vão até a ilha, né, que chegam na ilha, e ele é um cientista, e toda a questão é em cima da invenção dele. Ele cria uma invenção muito surreal, e é uma invenção que tem a ver com cinema, que tem a ver com gravação, é algo que vai nessa direção, mas que traz algo muito mais forte, que é uma sensitividade, que é o tato. Sabe quando a gente vê televisão e quer sentir o cheiro da comida ou algo assim, ou poder tocar, sentir a textura? É mais ou menos essa a invenção do Morel.
Porque, na verdade, assim, esse livro ele é bem curto, ele tem uma linguagem um pouco difícil, várias palavras eu tive que ir procurando no dicionário. Ao mesmo tempo, o narrador protagonista que é muito paranoico, que vai delirando, que vai ficando muito em dúvidas, porque a situação que ocorre nessa ilha com esse grupo deixa ele assim, muito perdido, né? Muito em dúvida. E aí tem um amor obsessivo que ele cria por Faustine, que é essa mulher que ele enxerga e que vem dialogando com o Morel, e ele fica com ciúme do Morel, e ao mesmo tempo ele é invisível para essas pessoas, elas não enxergam ele. E tudo isso tem uma série de significados. Eu pesquisei alguns artigos muito interessantes a respeito desse livro. O primeiro deles é O Espaço e as Configurações da Narrativa Fantástica, uma leitura, né, de A Invenção de Morel, da Maria Martins Gama Calil. Aí ela começa falando um pouquinho do que significa a perspectiva da ilha, né, que simbolicamente e no senso comum a ilha representa o espaço de refúgio. Então a gente vai para uma ilha, né, deserta, quem você levaria se você estivesse numa ilha? E aqui nesse artigo a narradora ela cita Foucault com 3 conceitos: o de heterotopia, o de utopia e o de atopia. Então, a utopia é esse mundo ideal, a heterotopia enquanto esse mundo real, e a atopia é o que dialoga com os dois, está no meio das duas coisas. São conceitos muito difíceis a partir do Foucault, mas ela percebe os 3 conceitos aqui dentro da narrativa. E aqui também muito uma questão do simulacro. E o simulacro é algo que eu escutei muito falar de uma espécie de mundo, né, criado, um mundo paralelo que é criado, mas ele está interligado com uma representação, com uma simulação. Outro artigo que eu li foi Tempo e Espaço como Manifestações do Desejo, a Invenção de Morel, e The Infernal Death Machines of Dr. Hoffman, do Manuel Gonçalves Gomes. E aí que ele diz, né, que esse livro ele é científico porque a fantasia que tem aqui nesse livro, ela é postulada não pelo sobrenatural, não pelo terror, mas sim pela cientificidade. É o elemento científico que norteia esse livro. Então, a invenção de Morel é uma invenção feita pelo homem por um cientista, apesar de ser algo fantasioso. Aí, assim, eu não vou falar muitas coisas, porque isso já seria spoiler a partir do que o livro propõe, né, enquanto um tipo de surpresa que a gente pode ter. Mas logo no começo da narrativa, o Casares ele traz elementos que vão dando um direcionamento para nossa interpretação. E realmente, assim, tipo, coisas que eu tava, caramba, mas tem... A gente percebe o que está acontecendo, eu acho que antes do próprio narrador. E eu acho que é algo que me incomodou na narrativa. Enquanto ele ainda estava muito perdido, a gente já estava vendo um pouco o que é, né, a situação que está acontecendo ali naquela ilha. E aí ele traz um pouco da Faustine, né, porque pensar que Faustine poderia ser um pacto fáustico, apesar que o Casares ele não concorda com isso, ele não criou a Faustine por causa disso, mas o autor desse artigo diz que Faustine poderia ser um pacto fáustico porque ele se propõe a ficar com ela, né? E existe um preço para poder estar com Faustine. Outro artigo que eu li que é muito, muito legal é de uma psicanalista francesa que foi traduzido, uma parábola literária para aproximar o universo virtual de Second Life. A Invenção de Morel, Fantásticas Imagens. Second Life é vida virtual, se eu não me engano. A psicanalista é a Céline Masson, e ela pergunta logo no início, eu acho que é a pergunta do trabalho, o que é a verdade, o que é a ilusão e que espécie de loucura leva os homens a inventar máquinas para criar o engano, para jogar poeira sobre os olhos. E ela vem com um conceito chamado economia, que eu acho que tem a ver com iconimania, né? O quanto a gente socialmente se apregoa a símbolos, a imagens, e não necessariamente a
àquilo que é mais do palpável, do real. Então a gente está muito preso a essas imagens. E ela denomina a invenção do Morel de a máquina infernal. E ela fala também desse sentimento do personagem narrador, que quando não se é visto, observado pelos outros, ele é como se fosse o sentimento de estar morto. E o quanto ser olhado é tão importante. E aí ela diz, né, que a invenção de Morel vai bem além das diferentes técnicas de reprodução existentes, como o cinema, a televisão, o vídeo, ou mais recentemente a holografia. E a invenção de Morel foi escrita em 1940, né? E aí o quanto, quando a gente pensa nisso, que é ícone, né, que é imagem, e disso que é corpo, o quanto o corpo ele é o lugar da morte, da precariedade, né? E isso, de certo modo, embaraça a possibilidade do desejo. E aí ela diz, os corpos despossuídos da morte e projetados em uma eternidade construída como um ideal. E isso, né? É proibido morrer e pior ainda, é proibido estar doente. A doença é o horror que é preciso eliminar. O corpo deve estar sem qualquer traço daquilo que lembra a morte. Muito interessante, é um livro da década de 40 e que traz uma discussão muito atual quando a gente pensa na internet, nas redes sociais. Tem muito pano para manga, assim, para pensar o que é esse personagem que a gente cria, né? Porque socialmente a gente cria personagens, aqui a gente cria personagens. E eu achei que o livro em si, eu não gostei da experiência de leitura, me incomodou muito Morel, mas eu acho que a arte ela tem disso, né? De algo que nem sempre é bom, é agradável, é gostoso, mas a discussão que se pode traçar a partir de Morel, né? Da invenção dele é muito bacana, é muito significativa. Mas é isso, pessoal. Encerrar o vídeo por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!